E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do Petcast. Eu sou o João, estou aqui com a Maria Luísa. Oi, gente. E a nossa convidada de hoje é a doutora em Tecnologia de Processos Químicos e Biológicos e atual professora de Química Analítica do IFRJ Campus Duque de Caxias, Fernanda Martins. E aí, Fernanda, beleza? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, um bate-papo bem gostoso, né, sobre a minha história, a minha caminhada até aqui na Química. Queria, antes de mais nada, agradecer, né, o convite, participar desse projeto tão legal, tão desafiador ao mesmo tempo, né? Bonito, interessante, que vocês vêm praticando dentro do PET, né? Obrigada pelo convite e espero que essa tarde seja de muitas vivências e troca de experiências aqui dentro desse podcast. E para a gente quebrar o gelo, eu queria que você dissesse para nós e para o público como foi sua trajetória acadêmica até o atual momento. Então, gente, eu vou começar a falar um pouquinho lá do início, né? Eu fui aluna da instituição, eu fiz o curso técnico em alimentos dentro do IFRJ, né? Que lá na época que eu fui aluna não tinha esse nome, né? Houve algumas mudanças de nome até a gente chegar no IFRJ, né? Que é a sigla atual da instituição. Eu estudei dentro do Cefet de Química, e depois a instituição foi renomeada de Cefetec. Então, lá em 2000, se não me engano, 2002, né, eu terminei o curso técnico em Química, o curso técnico em Alimentos, e resolvi ingressar nessa área da Química, né? E aí eu prestei vestibular para alimentos, né, que era uma área que eu me interessava bastante, já que eu tinha estudado bastante no curso técnico, engenharia de alimentos e química, né? Que são áreas correlatas e são áreas que eu me identificava. O vestibular antigamente não era uma prova única, né? Vocês já devem até ter algum conhecimento disso. Hoje a gente trabalha só com o Enem, né, com esse programa unificado, mas naquela época não, a gente tinha que prestar vestibular para todas as universidades de nosso interesse, né? E eu prestei vestibular para algumas universidades, umas longe, tipo Rural, em Minas, e aí minha mãe não deixou eu ir para essas longe, essas mais longe, minha mãe me vetou, e aí fiz o curso de graduação, né, o bacharelado em Química na UFRJ, e queria muito seguir na área industrial, né? No início do curso, da graduação, eu estava finalizando o curso técnico, né? Então eu fiz concomitantemente o estágio do curso técnico e o início da graduação. E aí eu fiquei muito balançada se eu queria continuar atuando como técnica, né? Já que a empresa que eu estagiava como técnica me deu essa oportunidade, ou se eu faria o curso de graduação, que era em horário integral, né? Nesse momento, eu fiquei muito balançada, porque eu gostava de trabalhar na indústria, né? O meu estágio foi numa área industrial, foi numa microempresa de sorvete, dentro da UFRJ, né, que é a BioRio, é uma incubadora que tem dentro da UFRJ, e lá dentro dessa incubadora tinha uma pequena empresa de fabricação de sorvete à base de iogurte. E eu era responsável técnica da fabricação, né? A gente fermentava o iogurte, tinha alguns tanques de fermentação, fermentava o iogurte, batia esse iogurte
junto com uma formulação que era uma formulação meio secreta, né? A gente não tinha muito, eu não sabia muito o que tinha naquela formulação, porque ele era o segredo industrial, né? Toda indústria tem o seu segredo, era o segredo industrial. E aí a gente produzia um sorvete à base de iogurte. Esse sorvete, naquela época, lá no início dos anos 2000, foi um sorvete que estourou bastante, né? Nessas casas de produto natural. Então, a gente vendia muito o sorvete para o Mundo Verde, por exemplo, e era um sorvete que tinha todo um marketing envolvido, né, nele, porque ele não era fabricado com gordura hidrogenada, né? Então, tinha um pouco de uma pegada natural, era um sorvete natural, equilibrado e tal, tinha essa pegada de sorvete. E aí eu fiz o estágio, né, para o curso técnico, né, para me formar como técnica em alimentos nessa empresa. Fui contratada, né, como analista técnica da empresa, sendo responsável pela parte de fabricação. E, ao mesmo tempo, prestei o vestibular e passei para a graduação em Química, né, Química com Atribuições Tecnológicas, que eu me formei na graduação, na UFRJ. Então, eu estava ali, né, tudo bem, bem perto, vamos dizer, em relação a deslocamento, né? Eu estava na empresa, que era na BioRio, que é a incubadora da UFRJ, e iria, né, e passei para um curso de graduação dentro da própria instituição, né? Inicialmente, eu comecei o curso, né, que era um curso integral, mas aí no primeiro semestre eu consegui conciliar, né, o trabalho, né, na área técnica com a graduação, e aí ao longo dos semestres foi ficando mais difícil. Porque a faculdade foi, né, como vocês bem sabem, né? Como vocês bem sabem, a faculdade foi ficando cada vez mais puxada, as disciplinas cada vez mais difíceis, e aí foi ficando mais puxado. Como eu já tinha uma experiência técnica, que eu já tinha vindo de um curso técnico, no segundo semestre da faculdade, eu comecei a fazer monitoria. Fui monitora da disciplina de geral, monitora de laboratório da disciplina de química geral. E aí eu consegui, então, conciliar, eu consegui me manter na faculdade, porque esse emprego também, como lá na indústria de sorvete, também era importante para a minha manutenção na faculdade. E aí, nesse momento que eu conseguia ser monitora da disciplina, eu pedi desligamento da empresa, né? Porque eu não estava dando conta, porque eu queria me dedicar aos estudos, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha como me dedicar integralmente à faculdade, porque eu precisava daquele emprego para me sustentar na faculdade, né? Aí, no segundo semestre, eu fui monitora, e aí, a partir do segundo semestre, até o último semestre da faculdade, eu fiz alguma coisa dentro dentro da universidade para conseguir me manter lá, né? Então, eu fui monitora de química de laboratório geral, eu fui monitora do laboratório de química analítica instrumental, ao longo da minha faculdade, do meu percurso, né, da minha graduação. Eu fiz algumas iniciações científicas, eu comecei a fazer iniciação científica na área de alimentos, na qual a gente trabalhava com a caracterização de leite de vaca, né? Porque dependendo da sazonalidade do leite, da produção de leite, ele tem uma composição diferente em relação a ácidos graxos. Aí eu comecei a fazer uma iniciação científica na qual a gente estudava esses ácidos graxos, né? Dependendo da sazonalidade da produção daquele leite. Depois eu migrei, né, para uma iniciação científica na área de biotecnologia.
E fiquei nessa iniciação científica na área de biotecnologia até o final da faculdade. Assim, fiquei bastante tempo nesse laboratório, que é o laboratório, né, o grupo de pesquisa que eu também fiz, né, o meu mestrado e doutorado. Terminei a faculdade de Química, né, o bacharel em Química, e logo eu entrei num curso de pós-graduação lá na Escola de Química, dentro da mesma instituição, da UFRJ. Né? Eu me formei na graduação pelo Instituto de Química, certo? E ao longo da minha graduação, eu comecei a fazer uma iniciação científica lá na Escola de Química. E aí eu quis mudar mesmo, porque eu sempre gostei muito de desafios na minha vida, né? A zona de conforto, ficar naquela zona de conforto é muito legal, mas às vezes dá uma vontadezinha de sair dela, mesmo que seja assustador a gente sair, né? Para algumas pessoas mais assustador, para outras pessoas menos assustador, mas que nada que seja confortável sair daquela zona, né? Mas eu gosto de desafios, eu sempre gostei de desafios, nunca gostei de ficar muito tempo no mesmo lugar. Aí eu falei, não, agora eu já me formei aqui na escola, no Instituto de Química, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer vários professores aqui, várias áreas dentro do Instituto de Química. Agora eu quero conhecer um pouco a Escola de Química, né? No qual tem os cursos de engenharia, né? Engenharia de alimentos, engenharia química, engenharia de bioprocessos. Aí eu quis migrar, eu quis fazer o meu mestrado lá na Escola de Química, né? Fiz o mestrado no curso, né, na pós-graduação da Escola de Química, o mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Depois do mestrado, eu trabalhei em alguns... Eu não fui direto para o doutorado, né? Eu quis dar uma pausa para, tipo assim, realinhar, né? Ajustar os meus pensamentos, o que eu ia fazer da minha vida depois do mestrado. Aí parei um pouquinho, parei no sentido assim, não quis dar continuidade, né? Na sequência, fazer o doutorado. Então, o que eu fiz? Dentro do próprio laboratório, do próprio grupo de pesquisa que eu fiz o mestrado, né, a professora, ela tinha vários projetos, então eu comecei a trabalhar mesmo como CLT, carteira assinada, num projeto dentro do próprio laboratório, né? Não era nem bolsa, não, era CLT mesmo, era contratada. Trabalhei por uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, por aí uns 2 ou 3 anos, e aí resolvi que estava faltando alguma coisa, que eu precisava dar continuidade aos meus estudos, né? Conseguir alinhar meus pensamentos naquele momento, realmente entender o que eu queria da minha vida, entender que, inicialmente, né, eu queria mesmo era ser pesquisadora, né? Hoje eu sou professora, mas não era o meu sonho de vida ser professora, né? Ser pesquisadora era a minha vida, estar no laboratório, pesquisando, desenvolvendo, validando, era tudo que eu queria, né, naquele momento. Então, ajustei meus pensamentos e falei, não, agora eu tenho que fazer um doutorado, agora eu vou dar continuidade aos meus estudos. E aí fiz o doutorado numa linha de pesquisa completamente diferente da linha de pesquisa que eu tinha feito o meu mestrado, sim, completamente diferente. Dentro da biotecnologia, mas o doutorado não foi uma continuidade do mestrado, né? Foi o estudo completamente diferente. Fiz o doutorado, no meio do doutorado, eu entrei em desespero, né? Qual o nível de desespero, né? O nível de desespero foi que, caramba, eu sou bolsista de doutorado. Quando acaba a minha bolsa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Isso me deu um pouquinho de desespero. Em alguns momentos a gente entra em desespero na vida, né? E isso me deu um pouquinho de desespero. O que eu vou fazer no meu
quando eu terminar o doutorado, né? Será que eu vou conseguir continuar na área da pesquisa, né? Porque é uma área que não é muito... como é que eu posso dizer? Não tem incentivos, né? Incentivos governamentais, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir continuar como pesquisadora? Que era o que eu queria muito fazer, era ser pesquisadora, né? E aí começou a me bater um desespero desse nível. Eu falei, caramba, eu preciso terminar o doutorado e ter como me manter depois do doutorado, né? Porque a minha bolsa vai terminar e eu preciso continuar me mantendo, né? Aí eu comecei a fazer todos os concursos que eu via pela frente. Todos os concursos. Desde bancária até professora técnica, todos. Nível superior, nível técnico, de nível de segundo grau. Eu fazia todos os concursos que eu via pela frente. Estudando, sem estudar, tendo conhecimento, não tendo. Eu me inscrevia nos concursos. Surgiu o concurso do IFRJ. No momento que surgiu o concurso do IFRJ, eu já tinha feito, né? Eu já tinha participado de alguns projetos dentro da própria instituição, como professora universitária, né? Como tutora, que eu me voluntariei para universitária, não, desculpa, pré-vestibular, que eu me voluntariava para dar aula num pré-vestibular em Nova Iguaçu, que tinha uma parceria com a UFRJ, né? A UFRJ mandava alunos, né, da instituição para dar aula voluntariamente em pré-vestibular social, né? E ao longo do mestrado e do doutorado, eu já fazia esse trabalho voluntário, né? Eu já participava desse trabalho voluntário. Então, era algo que, assim, eu tinha já tido alguma afinidade, né? Que é a área de docência. E a minha família também, minha mãe, minhas irmãs, todas elas são professoras. Eu tenho 2 irmãs, né? E minha mãe também é professora. Então, eu tinha algum contato. E foi a partir desse pré-vestibular, né? Que eu participei há alguns anos desse pré-vestibular. Desde a minha graduação, eu participava do pré-vestibular, né? Além de fazer iniciação científica, fazer monitoria em laboratórios, eu também, no final da graduação, eu comecei a participar desse pré-vestibular. E aí era algo que também estava ali, né? Da minha... algo que eu apreciava, mas que não era a minha prioridade. Assim, eu amava ser pesquisadora. Ao longo dos anos, dando aula nesse pré-vestibular, foi me despertando um amor pela docência, né? Um amor que eu não sabia que eu tinha, né? De repente, por eu não ter vivências na docência, por eu não ter muitas experiências, pelas minhas experiências serem prioritariamente na área de pesquisa. E aí, num dos concursos, né, que eu prestava, saiu o concurso para professor do IFRJ, né? Nesse mesmo edital do concurso de professor, saiu um concurso para técnico também. Era o mesmo edital, tinha vagas para técnico e vagas de nível técnico e vagas para docente de nível superior. Eu falei, beleza, eu vou fazer os 2 concursos. Vou fazer tanto para o nível técnico quanto para o nível superior, né? O meu concurso, na época que eu fiz o concurso, eu não precisava nem o edital para vaga de professor, não precisava nem de mestrado, nem de muito menos de doutorado, né? Não precisava, você precisava ter só a graduação na química ou áreas afins. Eu falei, beleza, então eu já estou um pouquinho na frente, né? Porque eu já estou terminando o doutorado, eu já estava quase no final do doutorado,
Faltavam uns 2, eu estava na metade do doutorado, na verdade, faltavam uns 2 anos. E aí eu falei, beleza, já estou um pouquinho na frente, né? A gente sabe que tem prova de título nesses concursos, nesses editais, né? Aí eu falei, beleza. Aí tinha a graduação que eles pediam e tinha algo a mais, que era o mestrado. Falei, vou fazer os 2 concursos. Aí me inscrevi para os 2, tanto para o técnico quanto para professor da instituição. Aí eu lembro que o concurso, ele foi no mesmo dia. Só que um foi no turno da manhã e o outro foi no turno da tarde. Aí eu falei, beleza, eu vou conseguir fazer as 2 provas. Tanto para técnico quanto para professor. Vou conseguir fazer as 2, não vou precisar escolher, porque eram em turnos diferentes. A prova era no mesmo dia, a prova caiu no mesmo dia, só que em turnos diferentes. Falei, beleza, então, vou fazer as 2 provas. Fui lá e fiz as 2 provas. Fiz para o técnico, né? Não passei no nível técnico, na prova de nível técnico. E fiz a prova de professor, né? Na área de química instrumental. Por que na área de química instrumental? Porque eu tinha muita vivência na área de instrumental, por conta das minhas iniciações, por conta do meu mestrado e doutorado, né, e por conta das minhas vivências, das minhas experiências, né. Num dos meus trabalhos, né, como CLT, eu era responsável, a química responsável por um laboratório de análise. Então, eu era responsável por várias técnicas instrumentais, né? Então, eu tinha uma vivência muito grande nessa área, me identificava muito com essa área também, gostava muito dessa área. Né? No doutorado, a gente precisa fazer uma tutoria, né, na qual a gente escolhe uma disciplina na qual a gente acompanha o professor, e a gente dá algumas aulas daquela disciplina, né? E eu escolhi a química analítica para desenvolver essa minha tutoria. Então, era uma área que eu me identificava muito, que eu gostava muito de trabalhar na química analítica. Desde a iniciação científica, foi uma área que eu tive facilidade dentro da graduação, né? As disciplinas de química analítica eram disciplinas que eu tinha muita facilidade na graduação. Então, eu resolvi prestar o concurso para química analítica. Aí, prestei o concurso, né? Eu falei, primeiro concurso que eu estou prestando, né? Vou prestar só para conhecer, só para entender um pouco melhor como funciona essa questão de concurso de nível superior, né? Concursos eu já tinha feito milhares na minha vida, porque eu fiz milhares de concursos, né? Processos seletivos, milhares. Mas para professor, especificamente para professor, não tinha feito. Foi o primeiro ou o segundo que eu fiz. Não tinha feito N concursos, não. Já tinha até passado em alguns concursos, mas eu não tomei posse, né? Nos anos anteriores, eu tinha passado num concurso para técnico de laboratório da UFRJ, só que era para assumir a vaga, era para Macaé, né? E eu estava finalizando o meu mestrado aqui no Rio. E aí, nesse concurso, foi até só engraçado, só uma curiosidade, nesse concurso que eu não assumia, para técnico, eu não assumi porque eu tinha uma colega de laboratório, uma amiga, né, que trabalhava comigo no laboratório, e que eu conversava muito com ela. Eu fiquei muito indecisa, né, de assumir ou não a vaga. Né? Eu queria muito, mas ao mesmo tempo era para trabalhar em Macaé, para eu viver em Macaé, para eu me mudar para Macaé. Então isso pegava um pouquinho, sabe? Na época, aquilo me deixou um pouco indecisa, sem saber o que fazer. Eu conversava muito com vários amigos e dentro do laboratório, uma amiga me falou assim, Fernanda, posso falar uma coisa? Eu, claro.
claro, né? Eu falo, gente, é isso. Tipo, sempre pedindo opinião de alguém, né? Pedindo opinião das pessoas. Gente, o que eu faço agora na minha vida? Passei no concurso. E eu entreguei toda a documentação do concurso, né? Quando eu recebi, acho que foi telegrama na época. Não lembro se foi telegrama ou se foi por e-mail. Sendo convocada para assumir a vaga, eu entreguei toda a documentação. Falei, não, eu vou entregar tudo porque eu vou. Aí depois me deu um certo... Fiquei meio em cima do muro. Falei, gente, vou, não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? É para me mudar e tal, não sei o quê. Era um momento que, dentro da minha família, eu estava passando por alguns problemas, então não era um momento muito adequado para essa mudança, entendeu? Para mudar para Macaé. Eu conversava muito com ela, e ela, Fernanda, posso falar uma coisa? Eu, claro, pode. Não assume, não. Sabe por quê? Se você assumir essa vaga, você vai ficar estagnada. Você nunca mais vai prestar nenhum concurso. Você vai ficar estagnada. Aí eu falei, e você tem potencial para assumir um cargo maior. De repente, para professor, como, né, você almeja e tal. Aí eu falei... Aí fui para casa, pensei, eu falei, é verdade, não vou assumir, não. E não fui. Não fui. No dia que era para eu assumir, eu não apareci. E a outra curiosidade sobre esse concurso, eu continuei, né, trabalhando antes, enviei todo o documento, né, e na semana que era para eu tomar posse, que eu não fui na posse, me ligaram para o laboratório, lá na UFRJ, querendo falar comigo. Aí, né, alguém atendeu o telefone e me passou, Fernanda, é para você. Aí eu atendi o telefone. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo. Aqui é o fulano de tal. Eu estou classificado no concurso, igual você está classificada, você foi chamada para assumir o concurso, não sei o quê. Só que eu estou numa posição abaixo da sua. Falei, era um homem. Eu não lembro o nome dele, porque já tem muito tempo, né? Aí ele falou assim, eu só queria saber se você vai tomar posse nesse concurso. Aí eu falei, olha, fulaninho, eu entreguei toda a documentação, mas eu vou ser muito sincera com você, eu ainda estou pensando se eu vou tomar posse. Aí ele, então tá bom, não sei o quê, então se você não... Aí o cara ficou todo feliz. Pô, eu ainda estava indecisa se eu ia tomar posse ou não, era a oportunidade dele, né? Aí ele falou, não, então tá bom, Fernando, olha só, muito obrigado por você ter falado isso, não sei o quê, pela sua ter falado que você está indecisa, né? Mas é porque eu estou classificado depois de você, e se você não tomar posse, vão me chamar no concurso. E eu já estou querendo, e se me chamarem, né? Se você não tomar posse, e se me chamarem, eu vou, né? E eu já estou querendo resolver a minha vida, porque eu moro em outro estado, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, fulaninho, então tá bom. Eu falei, aí eu ainda falei assim para ele. Então você fica alerta. Fica alerta, porque eu, mais uma vez, vou ser bem sincera com você, eu não sei se eu vou tomar posse. Aí o cara desligou o telefone, eu também desliguei, e, nunca mais a gente se falou, até porque eu, não tenho nada com ele, assim, não tenho nenhum relacionamento com ele, né? Não é meu amigo, não é nada. Ele só queria realmente saber se existia a possibilidade dele ser chamado no concurso, né? Era uma vaga só, a vaga era minha, eu já tinha sido chamada, e aí, no final das contas, eu não fui, eu não tomei posse, e muito provavelmente ele foi chamado, deve ter ficado muito feliz, né? Foi só isso aí, só uma curiosidade da vida, né? Engraçado, assim, cara, às vezes as pessoas estão tão desesperadas ou querendo muito algo, né, que elas fazem exatamente isso. Eu nunca escutei, nunca soube de alguém, né? O cara, ele me procurou pela internet, provavelmente em algum momento ele viu algum trabalho meu que eu desenvolvi, foi lá, viu qual era o grupo de pesquisa que eu participava
e achou o telefone do grupo de pesquisa, ligou para esse grupo de pesquisa e pediu para falar comigo, né, para saber se realmente eu ia tomar posse ou não. Aí eu não tomei posse desse concurso, ficou para trás, não fui como técnica, e não tomei posse principalmente por conta dessa uma das pessoas que me fez não tomar posse foi essa amiga que falou: Fernanda, não vai não, porque se você for para esse concurso, você vai ficar estagnada, você não vai mais tentar concurso de professor. Aí, beleza. Não fui, e aí fui tentar esse concurso do IFRJ, voltando, né, depois dessa curiosidade, desse fato que dentro da academia e tal, foi algo bem engraçado para a época, porque hoje em dia, às vezes, a gente até tenta encontrar uma pessoa pelas redes sociais, né? Se a gente tiver muito interesse, muita necessidade, né? E na época, não, cara foi me buscar lá e viu o grupo que eu participava e pegou o telefone do grupo e me caçou lá, me achou e teve essa conversa comigo sobre a posse, se eu ia tomar posse ou não. Não tomei e resolvi fazer alguns concursos, como eu já falei, voltando, e fiz esses dois para o IFRJ, do mesmo edital, um como técnico e um como professor. O técnico, mais uma vez, não passei no concurso de técnico e passei na prova teórica do concurso de professor, né? Depois tem uma prova prática, como todos sabem, uma prova de aula, e não fui classificada em primeiro lugar, não passei em primeiro lugar no concurso e fui chamada bastante tempo depois, né? Quase o concurso perdendo a validade, né? Porque eu não fui classificada, não fiquei em primeiro lugar. E dentro da instituição, né, atualmente, atuo na área de química analítica, nas disciplinas de química analítica, né, prioritariamente na área de quantitativa, que é a área que eu tenho maior afinidade, que é a área que eu gosto bastante. E dentro dessas disciplinas eu dou tanto a parte teórica quanto a parte experimental. Acho que é isso, mais alguma coisa? O legal é que a senhora vem de uma construção da vida acadêmica muito da parte industrial, sempre do laboratório, da pesquisa. E aí, como foi se descobrir professora? Apesar da experiência com o preparatório, como foi dar aula nesse início do concurso, esse primeiro contato sendo a professora mesmo? Gente, começar algo na nossa vida nunca é fácil, né? Nada no início é fácil. No início foi bem complicado, né? Principalmente porque eu estava finalizando o meu doutorado, eu não pedi licença, eu tinha uns de 10 a 12 meses, mais ou menos, para finalizar o doutorado, no momento que eu tomei posse na instituição. Então, é um momento da minha vida que eu já estava bem atribulada, né, com um momento muito estressante, o final de um doutorado, e tive que me reinventar como professora, né? Porque até aquele momento eu me considerava pesquisadora. Eu gostava de dar aula, né? Eu tinha um amor, sim, pela docência que foi construir, que vem sendo construído, né, ao longo do tempo. Mas não era o meu sonho ser professora, né? A minha zona de conforto, o que eu mais gostava de fazer era ser pesquisadora, como a gente diz, colocar o umbigo na bancada. Era o que eu me sentia super à vontade. Era encostar o umbigo na bancada, né? Então, eu me descobri professora naquele momento e a professora principal, né? Titular. Eu era responsável por aquela disciplina, por aquela turma, né? Nunca tinha sido responsável por nenhuma turma. Eu fazia um trabalho voluntário, né? No pré-vestibular, social. Depois, né? Junto também
No mesmo momento, eu dava tutoria numa disciplina de química analítica, mas eu não era a professora responsável. Eu estava ali como estagiária, eu estava ali aprendendo muito mais do que ensinando. Assim como eu faço hoje também. Então, não foi fácil. Não foi fácil definir uma metodologia de trabalho dentro da minha disciplina, né? Não foi fácil construir todas as aulas desde o início, em diferentes disciplinas da química analítica, porque eu não comecei dando aula para um único curso numa única disciplina, né? Eu comecei dando aula para técnico em química, para licenciatura, para o técnico em petróleo e gás, né? Tudo bem que são áreas afins, né? Mas cada curso tem a sua especificidade. Então, foi um desafio. E eu continuo dizendo, estar dentro da sala, pisar no chão da sala de aula, né? Todo dia é um desafio, né? Porque todo dia você está lidando com pessoas, né? Lidar com pessoas é algo que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? De cautela, de amor, né? E é de gente para gente. Nós, professores, também somos pessoas, né? Então, é um desafio hoje pisar na sala de aula todo semestre. Mas é um desafio, hoje em dia, é um desafio gostoso. Lá no início não foi um desafio gostoso, foi um pouquinho desesperador, gente. Foi desesperador. Agora eu sou professora. De uma rede federal, de um ensino de qualidade. O que eu me sentia, assim, o que eu me colocava uma pressão muito grande, porque para mim era de extrema responsabilidade, né? Claro que hoje também eu atuo com muita responsabilidade, né? Não tem diferença em relação à responsabilidade, né? No qual eu atuo. Mas naquele momento foi desafiador, porque eu me considerava pesquisadora e não professora, apesar de gostar de ensinar, apesar como é que eu posso dizer? Ter calma para ensinar, apesar de eu construir ao longo do tempo, né, começando lá como voluntária, esse amor pela docência, mas não era algo que eu sonhava. Não era algo que eu sonhava. É algo que eu fui construindo ao longo do tempo. E todo semestre, né, a gente vem se reinventando, eu acho, né? Eu vou falar semestre, porque dentro da instituição a gente trabalha semestralmente, tanto o curso técnico quanto o curso de graduação, né? Os módulos são semestrais. Então, todo semestre eu me reinvento dentro da sala de aula, né? Alguns aqui já foram meus alunos, né? E se vocês voltarem à minha sala de aula no semestre seguinte, aquela aula que você viu é completamente diferente, porque eu me reinvento. Eu chego na sala de aula e eu não dou a mesma aula, eu vou falar sobre o mesmo assunto. A temática é o mesmo, o conceito é o mesmo, mas é de uma forma completamente diferente. Porque ali dentro da sala de aula, hoje, é a minha zona de conforto. Eu me sinto extremamente confortável para falar de diferentes assuntos, né? E para falar dos mesmos assuntos que eu falo há alguns semestres. E eu não falo da mesma, usando a mesma metodologia. Toda aula minha é uma metodologia diferente, né? Se você presenciar, assistir uma aula sobre volumetria de neutralização, ácido forte e base forte, né? Num curso de química, curso técnico em química, e na mesma semana ou no mesmo dia, você ir para o curso técnico, assistir a mesma aula no curso técnico de petróleo e gás,
eu vou falar sobre o mesmo assunto, volumetria e ácido base, de maneira completamente diferente. Porque eu gosto de ser assim, eu gosto de trabalhar dessa maneira, que é de uma maneira que eu acredito que seja leve para mim, entendeu? Não é aquela coisa assim, eu tenho que falar sobre todos esses tópicos na minha aula, até porque os alunos são diferentes, a turma é diferente, então não tem como a gente dar sempre a mesma aula. Com uma turma eu vou acelerar um pouquinho do conteúdo, falar um pouquinho mais rápido, porque a turma consegue absorver melhor aquele conteúdo. Outra turma já tem mais dificuldade, eu vou falar um pouquinho mais devagar, né? Eu vou dar exemplos diversificados, né? Então, assim, as minhas aulas, toda aula eu me reinvento. Eu me reinvento, né? Principalmente porque eu estou trabalhando com alunos diferentes, com turmas diferentes, mesmo que seja na mesma instituição de ensino. Seguindo do ponto que você falou dos desafios e tal, eu queria saber para a senhora quais seriam os principais desafios do ensino de química em si. Gente, hoje o principal desafio do chão na sala de aula não está nem em relação ao ensino das ciências de um modo geral. Hoje, para mim, o maior desafio é eu competir com a tecnologia. Eu competir com o celular. É o meu maior desafio hoje em dia. É o meu maior desafio. E aí eu venho criando estratégias para essa competição, porque eu tenho que ganhar da tecnologia, né? Eu tenho que ganhar das redes sociais, eu tenho que fazer com que o aluno ele se prenda no que eu estou falando de alguma maneira. Esse é o meu maior desafio hoje em dia. Hoje em dia, os alunos eles apresentam um nível de concentração muito baixo, né? Muito baixo. Então, tudo é motivo deles desconcentrarem, e a partir do momento que eles se desconcentram, eles vão e pegam o celular para fazer qualquer coisa. Uma delas é tirar foto do quadro. Um dos meus desafios hoje em dia também é fazer com que o aluno escreva, né, um papel. Porque os alunos, eles não têm mais o hábito de ter um papel, uma caneta. E eu acredito que esse é um meio da gente aprender, né? Exercitar, copiar. Eu ainda, nas minhas aulas, as minhas aulas majoritariamente são aulas que eu vou para o quadro. Eu vou no quadro, eu vou explicar no quadro, eu vou fazer o aluno tirar aquele caderno lá que está com cheiro de guardado da mochila. Esse é um dos maiores desafios hoje para mim. Fazer com que o aluno preste atenção, porque eu tenho que competir o tempo todo com o telefone, porque o tempo todo ele desconcentra, né? E hoje em dia, além disso, o meu maior desafio é fazer com que o aluno copie o meu conteúdo, copie o que eu estou explicando, faça anotações, né? Não é nenhuma cópia do quadro, é anotações, anotar o que ele entendeu daquilo, né? Que eu expliquei, que eu falei, que eu sinalizei, que eu discuti. Esse é um dos maiores desafios hoje dentro da sala de aula. Além de desafios com relação a conteúdos mesmo, né? Mas eu não tenho muito, né, eu tenho, claro, mas o que acontece? As minhas disciplinas, elas são disciplinas lá do final do período, né? Então, os alunos que têm muita dificuldade, né, com a área da química, muito provavelmente eles já ficaram retidos em alguma disciplina anteriormente, certo? Né? Porque eu atuo lá no 5º, 6º, 7º período do curso técnico e também lá nos últimos períodos da graduação, né? Claro que chegam para mim alunos com muitas dificuldades em conteúdos básicos ainda, né?
principalmente de matemática, química geral, fisicoquímica, algo que dentro da minha disciplina é essencial, né? Porque a química analítica, ela trabalha muito paralelamente com a matemática, a gente faz muito cálculo, paralelamente com a química geral, com a fisicoquímica, né? A gente precisa dessas bases de matemática geral e fisicoquímica. Mas eu acredito que, atualmente, no momento que a gente está vivendo, não é o meu maior desafio. Acreditem, se vocês quiserem. Não é o meu maior desafio. Isso aí a gente já consegue, né? Isso já foi um desafio para mim, né? Mas eu já consegui ultrapassar esse desafio, porque os alunos, né, na química analítica é uma disciplina que não é tão trivial, então os alunos, eu já conheço mais ou menos quais são as deficiências que eles veem, quais são as dificuldades que eles veem, né? Ao longo da minha experiência, eu já consigo definir mais ou menos isso. Então, lá no início da minha vivência como docente, isso foi um desafio para mim, né? Eles não terem esse conhecimentos básicos relacionado às disciplinas que são disciplinas correlatas, que são disciplinas que conversam com a química analítica. Isso já foi um desafio que eu consigo, né, na medida do possível, né, na medida com que o aluno aceita também, porque o aluno tem que entender que ele precisa estudar, que ele precisa se dedicar, né, que ele precisa correr atrás de alguns conteúdos que ele tem dificuldade. Mas esse não é o meu principal desafio dentro da sala de aula atualmente. Em relação a esses desafios, né, a senhora falou que sempre muda de metodologia, e aí acredito que isso também seja uma forma de você conseguir acessar essa dificuldade dos alunos, né? E aí, quais seriam as metodologias que a senhora já usou, que a senhora usa atualmente? Hoje a minha aula é bem expositiva, né? Eu tento levar para a sala de aula algo que eles consigam, que não seja tão abstrato, apesar de química ser uma ciência que a gente possa considerar um pouco abstrata, mas eu tento levar alguns recursos para dentro da sala de aula para que eles consigam visualizar, e eu tento o tempo todo dentro da minha disciplina correlacionar, né, os conceitos com conteúdos, né, com questões relacionadas ao dia a dia, né? Então, eu dou uma disciplina teórico-experimental, né? A disciplina de química analítica, ela é teórico-experimental, no qual eu desenvolvo uma parte teórica e uma parte experimental, principalmente com os alunos do curso técnico, né? Então, essa metodologia teórico-experimental, eu acho que é extremamente importante para eles, para o desenvolvimento da aprendizagem deles, né, dos alunos. No qual, dentro do laboratório, eu tento desenvolver, né, com eles procedimentos experimentais nos quais eles se interessem. Por exemplo, eu vou desenvolver um procedimento experimental, eu vou fazer uma quantificação de uma substância que tenha num produto que eles consomem no dia a dia, né? Utilizando uma técnica que eles aprenderam lá na teoria, utilizando um conceito que eles aprenderam na teoria. Eu acho essa correlação, né, esse alinhamento da teoria com a parte experimental fantástico, porque isso possibilita que os alunos, sim, eles tenham um melhor entendimento de toda a parte experimental. Né? É isso que eu venho muitas vezes trabalhando, sempre tentando desenvolver algo no laboratório que esteja relacionado a um produto do dia a dia deles, né? Com que isso faz com que, né, o aluno se motive a desenvolver aquele procedimento experimental. Eu acho. Quem não quer saber qual é a quantidade de, por exemplo, de
de vitamina C que ele vem consumindo num suco de laranja, por exemplo. Interessante, algo que a gente fala lá na teoria e que eles vão poder comprovar na prática. Eles lá no laboratório, né, dentro da nossa instituição, a gente consegue desenvolver isso, né? A gente tem infraestrutura para desenvolver essa metodologia, atrelando a parte teórica com a parte experimental. É uma das metodologias que eu mais utilizo e é uma das metodologias que eu observo ao longo da vivência, né, como docente, é uma das metodologias que eu observo que tem maior sucesso, certo? Voltando um pouquinho do início, de quando a gente estava falando da trajetória, eu queria saber se sempre houve apoio, muito apoio da sua família nos estudos e as principais dificuldades, assim, que você encontrou ao longo do caminho. Então, minha mãe é professora, então foi um apoio total, né? E desde pequena que ela acompanha a gente na vida acadêmica, né? Por conta da profissão dela. Eu estou falando a gente porque eu tenho 2 irmãs, né? Então ela sempre apoiou. Meu pai não tinha muita. Sim, ele era meio que indiferente por conta do nível de instrução dele mesmo. Ele foi motorista de táxi, a profissão dele. Então, ele meio que apoiava porque minha mãe apoiava, entendeu? Mas se a minha mãe falasse que era pra gente, que estava na hora da gente começar a trabalhar e não precisava mais estudar, ele iria com ela por conta do nível de instrução mesmo, né? Então, era o apoio mesmo, era o apoio dela. Minha mãe sempre apoiou, sempre falou pra gente que com a educação é que a gente ia ter um futuro melhor, né? Que a educação move vidas, move pessoas, né? Nos dá uma mobilidade. E foi o que eu sempre acreditei, né? Que eu precisava estudar, né? Eu tinha o apoio da minha família e eu precisava agarrar, né, aquele apoio, aquele momento com todas as minhas forças. Então eu tinha que estudar. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui uma criança estudiosa. Eu sempre estudei, eu sempre tirei boas notas na escola, eu sempre estava disposta a estudar, sabia que eu precisava estudar, sabia que aquilo ia me tirar daquela condição que minha família não tinha, eu posso dizer que era de classe média baixa, né? Não tinha condições de me dar mundos e frutos, mas teve condições de me educar para o estudo, né? E que essa é uma das maiores heranças que eu levo, que eu gostaria de deixar para o meu filho também, hoje em dia, né? E aí eu já venho trabalhando dentro dessa temática, mesmo ele com 4 aninhos. Que, gente, o estudo que vai tirar a gente do nosso lugar, né? Que vai aumentar o nível de conhecimento cultural, social, né? A gente tem que estudar, não tem outro jeito, né? A gente não, eu não fui de uma família que herdei nada, nem vou herdar, né? Mesmo que eu herdasse, eu precisava ter conhecimento sobre o que eu estava herdando, né? Em relação a administrar um negócio de família, se eu herdasse alguma coisa, então eu precisaria estudar também para isso, certo? É o que eu falo para os meus alunos, né? Aproveitem, agarrem a oportunidade, porque é o momento de vocês, né? Estudar, a gente tem que estudar agora. Ao longo do tempo, ao longo da vida, né? O tempo vai se passando e a gente vai diminuindo o tempo de estudo, né? Porque tem outras atribuições na vida, né? Daqui a pouco vocês formam uma família, né? Vêm os filhos, né? Não que eu não continue estudando, eu continuo estudando, mas eu tenho que dividir o meu tempo de estudo com outras demandas que eu tenho, né? Porque eu não sou só professora, nem sou só estudante. Eu também sou mãe, né? Eu também tenho uma família.
Eu também tenho uma casa para cuidar, eu também tenho meus pais que eu preciso também dar atenção. Então, enquanto as atribuições de vocês não forem tantas assim, estudem, aproveitem o tempo. Estudem porque agora é o momento de vocês, né? É o momento de vocês estudarem. E aí, às vezes, meu filho fala, mamãe, você vai para a escola? Porque eu falo para ela, mamãe, eu vou, filho. Você vai estudar? Eu falei, também vou estudar, filho, porque uma sala... E aí eu falo para ele, mas ele não entende ainda, né? Eu falo, uma sala de aula é uma infinita troca. Eu não entendo nada, tadinho, 4 aninhos, né? Ele só finge que entende, né? Mas é uma infinita troca, né? A sala de aula é uma infinita troca. Eu aprendo muito mais com vocês do que eu passo para vocês todos os dias, né? Porque é uma bagagem muito grande que a gente aprende no chão da sala de aula. E é isso. Mas lá no início, né, dos meus estudos, né, eu precisava me manter, né? Como eu já falei aqui, lá na graduação, a graduação era em tempo integral, eu não tinha condições de ficar na faculdade, né? Minha mãe, minha família, meu pai me bancando, né? Então, para eu poder fazer um lanche, para poder tirar uma xerox, eu precisava trabalhar. Foi aí que eu resolvi que eu tinha que eu poderia até sair do meu emprego como técnico, mas eu teria que buscar alternativas para isso. Foi no momento que eu pedi desligamento do emprego, né, da carteira assinada, mas eu busquei outras alternativas para eu me manter na faculdade, que foi, né, a bolsa de monitoria, a bolsa de iniciação científica, né? Tudo isso que vocês também, né, já fazem atualmente. E é isso. Eu queria saber agora, que você falou aí da trajetória de novo. Eu queria saber se em algum ponto, algum momento da sua carreira, te marcou, assim. Pode ser mais de um, mas enfim. Sim, alguns momentos me marcaram, sim. Um dos momentos assim, que foi mais marcante na minha vida acadêmica foi quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né, dentro do tema que eu estava estudando no mestrado, né, que foi sobre citometria de fluxo. Mestrado, eu precisava desenvolver uma metodologia, né, para quantificar células intracelulares usando uma técnica que não era utilizada na área das ciências, né, na área da biotecnologia. Era uma técnica que é utilizada na área da saúde, que é a citometria de fluxo, né? E nesse momento eu consegui fazer um estágio, né, em Portugal, no qual eu passei uns 3 meses lá, aprendendo essa técnica, né? Esse estágio foi extremamente importante, porque ele me abriu N portas na minha vida acadêmica, no qual eu fui para uma instituição de ensino lá em Portugal, uma instituição de pesquisa, não é nem ensino, não era vinculada a uma universidade, era uma instituição de pesquisa, eles só desenvolviam pesquisas, no qual lá existiam alguns pesquisadores que trabalhavam com essa técnica de citometria de fluxo voltada para a área de biotecnologia, né? Aqui no Brasil, a gente conhecia alguns pesquisadores que trabalhavam com essa técnica, mas voltada para a área da saúde, né? Não voltada para a biotecnologia. E aí, nesse momento, né, eu me candidatei a essa seleção, né? Entrei em contato com esse pesquisador, fiz uma pré-entrevista, e aí ele aceitou, né, essa minha temática, né? Ele me aceitou como pesquisadora convidada no laboratório dele para desenvolver essa temática junto
a biotecnologia, né? Eu não sabia nada sobre a técnica, nada, absolutamente nada. Eu fui sem conhecimento nenhum, ou melhor, conhecimentos que eu busquei, né? Ao longo de um mês, mais ou menos, porque foi algo muito rápido. Então, eu fui com os meus conhecimentos de laboratório, né? De trabalho em laboratório, porque eu tinha bastante experiência já em laboratório. Sempre trabalhei em laboratório, desde do início da minha graduação, né? A área técnica, o técnico que eu desenvolvi dentro do IFRJ também foi extremamente importante para as minhas habilidades técnicas. Então, eu tinha muito conhecimento dentro de um laboratório. Dentro de um laboratório, eu, assim, não tinha nenhum problema com relação ao trabalho em laboratório. Porém, eu não fazia, assim, eu tinha zero conhecimento sobre a técnica, né? E eu tinha que voltar com o desenvolvimento da técnica, do procedimento experimental, para poder aplicar dentro do nosso estudo aqui no laboratório da UFRJ. Então, isso foi um marco na minha vida, assim. Eu aprendi muito, eu aprendi extremamente, eu tive uma experiência enriquecedora, uma experiência que me abriu várias oportunidades na vida, mas que foi um desafio muito grande. Assim, eu trabalhei muito, eu tinha hora para entrar no laboratório, não tinha hora para sair, né? Eu tinha. Quando eu saía do laboratório de fazer toda a parte de bancada, eu ia para biblioteca do centro de pesquisa para poder absorver aqueles conhecimentos, porque no dia seguinte eu ia adquirir outros conhecimentos, né? Então eu ia para o centro de pesquisa e ficava lá até a hora que eu não aguentasse mais, até a hora que meu olho fechava, né? E eu voltava para o alojamento. Sim, foi marcante, foi extremamente desafiador, como eu já falei, enriquecedor, foi uma experiência absurda que eu tive, né, nesse estágio que eu trabalhei lá fora, e foi um marco na minha vida, né, foi um marco no sentido que eu, assim, como é que eu posso dizer? Eu percebi que naquele momento a gente tem, como ser humano, né? A gente consegue se adaptar. É só a gente querer, né? As adaptações são feitas na maneira que a gente vai aceitando, né? Que a gente aceite que elas podem ser feitas. Então, isso foi de extrema importância para mim. E para minha vida acadêmica também, né? Não só para mim, pessoalmente, emocionalmente também, né? Porque eu fiquei bastante tempo longe da minha família, nunca tinha ficado. E nós somos 3 irmãs, e a gente, sim, nós somos muito, muito, muito ligadas, né? E aquele momento não foi fácil também emocionalmente, mas eu tinha, né? A partir do momento que eu me propus, aí eu tinha que voltar com aquela técnica dominada, né? E eu voltei com aquela técnica dominada, desenvolvi uma dissertação de mestrado, coloquei a técnica para rodar aqui no laboratório da UFRJ, né? No qual eu faço parte até hoje, mas hoje eu sou membro colaboradora do laboratório. Naquele momento eu era aluna de mestrado do laboratório, né? E defendi a minha dissertação nesse tema. Então, foi marcante na minha vida. Isso foi marcante. Depois, eu desenvolvi o doutorado, mas aí eu trabalhei com uma condição completamente diferente. Trabalhei na mesma área, né, da biotecnologia, porém, trabalhei com micro-organismo na produção de um insumo, mas não tinha mais nada a ver com a citometria, né? A citometria, naquele momento lá do mestrado, foi para eu desenvolver uma metodologia. Então, foi bem desafiador e marcante na minha vida.
E aí eu não me recordo, né, que foi mais marcante mesmo, foi esse desafio, né? Até hoje as pessoas me entram em contato comigo para eu ir explicar sobre a técnica, falar um pouquinho sobre esse estudo de citometria, né? Principalmente as pessoas que vão utilizar esse equipamento, né, que é o citômetro de fluxo. Então, é algo que até hoje eu tenho contato. Que bacana. Né? Agora a gente indo pro finzinho, né? Quais são os conselhos que a senhora poderia dar, né, para quem quer iniciar os estudos nessa área, na sua área, né? Ou até mesmo para quem está ouvindo o nosso podcast e tem interesse pela área. Por onde começar? Quais são os conselhos? Então, gente, eu acho que o início, né, do estudo em qualquer área do conhecimento é desafiador. Não tem outro jeito. Existem inúmeros obstáculos. Existem inúmeros obstáculos. Que a gente tem que ser forte e resistente para ultrapassar esses obstáculos, né? Eu acredito que o que eu posso dizer é que a gente precisa ter alguma afinidade pela área, né? Não adianta eu querer estudar história se eu não tenho afinidade nenhuma por história, né? A gente precisa gostar do que a gente faz, né? Porque se a gente gosta do que a gente faz, a gente coloca amor, né? Os desafios existem, mas eles são, vamos dizer assim, reprimidos, né? Os obstáculos vão existir, mas se a gente gosta, a gente vai ter garra para ultrapassar esses obstáculos. A gente precisa gostar um pouco do que a gente faz, né? Mas sabendo que claramente não é no início dos estudos, mas ao longo de toda a vida profissional, toda a vida acadêmica, existem obstáculos, né? O negócio é que a gente não pode desanimar, né? Nós somos capazes, né? Somos seres capazes de se reinventar e ultrapassar obstáculos, sim. Somos seres capazes. Isso que a gente tem que estar claro para a gente, né? A nossa capacidade intelectual, né? Independente do nível, independente de classe social, nós somos seres com capacidade intelectual. Então, também a gente precisa ter garra para ultrapassar todos esses obstáculos que vamos ter ao longo das nossas vidas. É isso. Fernanda, eu queria agradecer imensamente por você ter aceitado o convite e por ter participado desse episódio conosco. Foi uma conversa até esclarecedora, assim. Também conheci um lado seu que antes eu não conhecia. Eu queria agradecer a Malu também por ter participado comigo. E agradecer aos nossos ouvintes. E no mais é isso. Muito obrigado de verdade. Então tá ótimo, gente. Obrigada pelo convite e sucesso para vocês, sucesso na vida profissional de vocês, sucesso na área que vocês escolheram. Como o João disse, é muito Beijos, legal ver queridos. outra versão dos professores, né? De ver o seu ladinho. João, obrigado pela parceria. E é isso, gente. Não, ninguém tem nada a você acrescentar? Se não tiver, acho que então é isso mesmo. Eu acho que Sim. é isso, gente. Ok. Um abraço para vocês. Antes da gente desligar aqui, só queria avisar que eu vou pedir por e-mail uma foto sua pra gente fazer as artes e tal. Tá bom. Tá ótimo, João. E Pode é deixar. isso mesmo. Muito obrigado de verdade por ter participado. Achei muito legal. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, é só me procurarem. Beijinho. Tchau, Beleza, tchau, professora. tchau. Obrigada. Até sexta. Até sexta. Tchau. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem ficou até aqui e nos vemos no próximo podcast. Até lá. Deu quantas horas aí?